Olá, queridos! Muito bom dia a todos! Tudo bem com vocês? Abençoados, deixa eu compartilhar com vocês um pouquinho do Evangelho da Graça de Deus. Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 3, Paulo disse assim: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Abençoados, ontem eu postei aqui para vocês falando que é impossível conhecer o Evangelho com a mente de Nicodemos, ou com a mente de Pedro, de Paulo, de Tiago. Impossível. Por quê? Porque ao apóstolo Paulo lhe foi revelada a graça de Deus. O fundamento foi dado para ele. É tão interessante que Pedro, Tiago e João pregavam Jesus de Nazaré. Paulo pregava Cristo Jesus. Calma que eu vou lhe explicar isto mais para frente. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês esta palavra que o apóstolo Paulo disse para os Gálatas. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Abençoados, todos nós, a maioria, sabemos que a igreja aos Gálatas, ela foi fundada na graça de Deus. Paulo pregou o evangelho da graça para os Gálatas. Só que depois os judeus, os judaizantes, eles entraram dentro da igreja e eles trouxeram o fermento da lei, obras da lei. E aí a igreja aos Gálatas estava deixando o evangelho, deixando o Espírito e voltando para a prática da lei, se justificando pelas obras da lei. Paulo então escreve e diz: vocês são loucos? Vocês estão doidos? Vocês começaram pelo Espírito e agora estão acabando na carne? O que isto significa? Significa, queridos, que a igreja aos Gálatas, eles começaram pelo Espírito, ou seja, começaram pelo Evangelho, pela obra salvífica, pela cruz, pelos méritos de Cristo. Mas agora eles estavam voltando para a carne. O que é voltar para a carne? É voltar para os seus próprios méritos, pelo fazer do homem. Isto é voltar para a carne. A igreja aos Gálatas, que começou pelo Espírito, pelo Evangelho, pela graça, pela obra de Cristo, pelo mérito de Cristo, agora eles estavam voltando para a carne, ou seja, pelos seus próprios méritos, pelo fazer do homem, a autojustificação do homem, estavam voltando para a carne. Abandonaram a obra de Cristo, os méritos de Cristo, o sacrifício de Cristo, e agora estava voltando para a prática da carne, o fazer do homem. Queridos, deixa eu explicar algo para vocês aqui. Toda vez que uma pessoa ora para Deus salvar alguém, toda vez que alguém ora para Deus perdoar os pecados de alguém, toda vez que alguém ora, paga o preço para uma pessoa ser justa diante de Deus, se santificar, ela está deixando o Espírito e voltando para a carne, para o mérito humano. É a meritocracia humana, o fazer do homem, a autojustificação. Isto é voltar para a carne, é ser carnal. Eu digo que os mais de 40 milhões de religiosos desse